de webinar de produtos de Europa, da Mondiale, com o nosso parceiro e sócio, a Trabax, na Europa. Reforçando o que o Thomas colocou e pediu a vocês, eu quero que todos coloquem, por gentileza, o seu microfone no mudo. É só clicar em cima dele, aí vai ficar no mudo. E a gente tem um chat. Vocês utilizem o chat para as perguntas. Toda a nossa equipe de vendas, os promotores, executivos e o pessoal de operação que está participando também do webinar vai poder já responder imediatamente a cada um de vocês. Além disso, ao final, quem está na apresentação, o próprio Félix e nós mesmos aqui da Mondiale também, vamos poder solucionar ou tentar responder algumas perguntas que ainda ficaram pendentes de resposta. Tá ok? Assim a gente fica mais fácil a apresentação para todos nós e todos tenhamos uma qualidade melhor de som. Bom, gente, uma vez mais, bom dia, obrigado por estarem aqui conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Rui, sou diretor da Mondiale e nós iniciamos já há mais de uma semana esse projeto de capacitação, tem dado muito resultado. As pessoas têm gostado bastante porque nós estamos colocando os nossos guias para falar com vocês. Então, além de ter uma informação técnica por parte de operações, vocês têm uma informação em loco do que é o dia a dia da viagem, que o seu cliente encontra quando chega no destino. E isso é bastante importante. A gente tem recebido bastante feedback positivo disso aí. É só chamando a atenção de vocês que amanhã, às 15 horas, vocês vão receber um convite. Nós vamos ter uma super mega apresentação do Destino Grécia, desvendando, descobrindo os segredos da Grécia. Aqueles detalhes daquelas ilhazinhas, Aquintos, aquelas ilhas bem mais complexas na comercialização. A gente vai estar passando como chegar, como que é nessas ilhas, como funciona. Também as ilhas todas ali do Jônico, enfim, uma viagem completa, descobrindo aí todos os mistérios, incluindo as famosas ilhas que a gente já comercializa normalmente, mas também os cruzeiros nas ilhas gregas. Então, não perca, porque amanhã está imperdível. E na sexta-feira, às 17 horas, nós vamos ter um happy hour. E aí é uma live, aí será uma live pelo Instagram. Então, vocês podem preparar aí o seu drink, o seu vinho e vamos nos acompanhar. Eu estarei fazendo essa live junto com a nossa provedora e uma das pessoas que mais conhece as Ilhas Maldivas. Então, também é outro destino muito procurado, em que as pessoas têm bastante dúvida. Então, nós vamos estar numa live aí falando, explicando um pouquinho como chegar, como fazer, como ficar, enfim, todas as informações do Destino Maldiva amanhã, na sexta-feira. Então, amanhã, 15 horas, temos um encontro, descobrindo os segredos da Grécia, e na sexta-feira, desvendando as Ilhas Maldivas. Bom, eu quero passar a palavra agora para o meu Shor, que é o nosso presidente da Trabax. É uma empresa, como eu já falei, nós somos sócios deles, e ele tem uma palavrinha para a gente agora no início da apresentação. Meu Shor, por favor. Ahora. Ahora sí. Ahora entiendo que un saludo muy grande para todos los colegas de Brasil que estáis hoy con nosotros y nos estáis dando la posibilidad de poder llegar a vuestros hogares y poder mostraros uno de nuestros programas favoritos. No tengo en este momento la oportunidad de daros un abrazo personalmente como yo quisiera, pero espero que pronto podamos hacerlo. Mientras tanto, vamos a prepararnos, vamos a esforzarnos en saber más y mejor y conocer más y mejor todos los destinos que queremos después transmitir a nuestros clientes. Vamos a aprovechar este tiempo
para que después podamos contestar a todas las preguntas e inquietudes de nuestros clientes. Mucho ánimo. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Espero, como os decía al principio, que dentro de poco podamos abrazarnos personalmente. Hasta pronto. Muchas gracias. Félix, é com você agora. Muito bem. Obrigado, Melchior. Obrigado, Edinho. Muito boa tarde para todo mundo. Boa tarde para nós, para vocês. Eu quero... Por aqui, Félix, é bom dia ainda, viu? Ainda bom dia. Que sortudo, né? Bom, desculpa, bom dia também para vocês. E vamos iniciar o dia de hoje com a apresentação, uma viagem virtual que, da mão de Antônio Caeiro, um de nossos expertíssimos guias, vamos fazer Países Baixos, começando em Paris e acabando em Paris. Primeiro de tudo, eu gostaria de mostrar a vocês uma questão bem importante que bem ilustrado aqui nesta mapa da Europa, tá? Através do tempo que nós levamos fazendo circuitos, na Travax a gente chegou já até 300 circuitos de operação própria na Europa tradicional, tá? Com uma questão bem diferencial, que é a possibilidade de sectorizar, parcializar, fazer pedacinhos de os distintos circuitos. Este aqui que temos na tela, que é o nosso circuito de hoje, Países Baixos, começando em Paris, acabando em Paris, tá? A gente pode partir, ele pode tirar noites, tá? Acabando na Suíça, acabando em Frankfurt, acabando em Amsterdam, ou acabando na mesma Bruxas, tá? Isto é o que a gente chama de parcialização, quer dizer, podemos combinar distintos sectores daqueles que estão no caderno com também aquelas personalizações que a gente pode fazer através o pessoal de operações da Mondiale Turismo, tá? Além disso, a seguinte pergunta obrigatória é: podem ser feitas paradas? Tá? Então, a gente pode fazer stops em cada uma das grandes cidades importantes da nossa programação e aguardar o ônibus da semana seguinte. Tá? Então, deixa o ônibus, fica uma semana nessa cidade, pode ir para fazer outro circuito, outro roteiro e voltar na semana, depois de 7 dias, para pegar o ônibus da semana seguinte. Tá? Não tem custo aquela operação de largar um ônibus um ponto e retomar na semana seguinte. Tá? É uma das grandes opções que tem a nossa programação. Hoje vamos falar de um circuito de operação de categoria superior. Dentro dessa categoria superior, a gente está falando de Países Baixos, com uma grande diferença. Desculpe, o erro está falando de 5 países, estamos falando somente de 4 países, tá? França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Suíça. Das grandes diferenças que temos aqui são o mais tempo nas cidades intermédias, por exemplo, em Bruxas, tá? Por exemplo, na cidade de Caen, porque nós vamos falar também de Mont-Saint-Michel, uma das grandes cidades ou pontos mágicos na Europa, tá? Hotéis mais cêntricos dentro das grandes cidades e excursões opcionais incluídas como Bruxas, que além que você esteja vendo que Bruxas está incluída no circuito, vamos fazer também uma visita bem detalhada com o nosso guia local lá na Bruxas, que isso normalmente em outros produtos do mercado vem pagado em destino 45 euros. E aqui colocamos também a excursão de Lucerna, tá? Uma cidade na Suíça que está incluída dentro do nosso roteiro. Além de todas as taxas turísticas, são itinerários com valores agregados. Tá? Nosso grande diferencial é o Europack. E nosso Europack é um pacote de excursões opcionais e refeições que a gente pode vender lá no Brasil. Tá? São excursões que vêm muito mais baratas vendidas lá que na Europa. É uma das grandes diferenças que temos, tá? São excursões e refeições que podem ser vendidas para o passageiro. Além de que também podem ser parceladas diretamente lá no Brasil.
porém é uma das grandes vantagens. Sem mais, eu vou passar a palavra para o Antônio Caeiro, nosso guia, quem vai nos explicar o roteiro dia a dia. Lembrem que estamos fazendo uma viagem virtual. Antes que nada, aí começar a viagem, lembrar para todos vocês que na Travax já temos aberta a nova programação do ano 21-22. Quer dizer, se você está com reservas para o mês de junho, para o mês de maio, que o pessoal quer traspassar para o ano seguinte, pode fazer sem custo e no mesmo preço. Tá? A Travax vai manter a programação do ano 2021 para o 21-22, sem alteração de preço. Tá? Cairo, adiante, a palavra é com você. Já estão vendo a imagem, não? Félix, estão vendo a imagem, não? Não. Sim, já estamos sim, Caio. Estão vendo o mapa do circuito que vamos fazer, não é? Ora, este circuito, estão vendo todo mundo, tá? Agora sim. Ok. Sim. Então, estão vendo o mapa que mostra um pouquinho para você. Boa tarde, primeiro que tudo, a todos. Obrigado pela vossa presença. Estão vendo aí o mapa do circuito que eu vou falar hoje, que chama Caprichos da Europa, não é? Que é Paris. Aí tem uma opção dentro dos círculos que vocês estão vendo do Reino Unido. O cliente pode comprar, por exemplo, algumas noites em Londres e depois se junta ao circuito, ao roteiro em Paris, não é? Mas a nossa viagem vai começar, o que eu vou explicar, vai começar em Paris, não é? Assim que começamos com Paris, os vossos clientes chegam a Paris, tem o translado incluído ao hotel. O hotel está muito bem situado, não é um hotel que está no centro de Paris, mas está num bom bairro de Paris, que tem junto à Filarmónica de Paris, tem o metrô em frente do hotel, por isso não tem problemas para se deslocar até o centro de Paris, não é? No dia da chegada, você já tem incluído uma programação que é a subida ao segundo andar da Torre Eiffel. Depois vamos subir aí com o guia, tem uma panorâmica de toda a cidade, desde o segundo andar dessa famosa Torre Eiffel, não é? Uma torre de 1889, e depois um passeio depois da subida a essa torre, que é uma das poucas operadoras que tem incluído, a maioria se vende esse passeio da iluminações de Paris e a subida à torre é opcional, pago localmente, né? No nosso caso, vocês têm incluído esse passeio. Sobem à Torre Eiffel, depois têm um passeio panorâmico passando pelos pontos mais iluminados da cidade e mais simbólicos, não é? Desde esse que tem a fonte, que é a Praça da Concórdia, passarão também, claro, no Arco do Triunfo, aí fazemos uma paradinha para pegar um pouco de fotos e tal. Passamos no interior do pátio desse palácio chamado Louvre, aí tem a famosa pirâmide, e no final da noite nós regressamos ao hotel para descansar, porque no outro dia, claro, temos a visita panorâmica. A nossa panorâmica inclui um circuito, um roteiro dentro da cidade, claro, passando pelos lugares mais simbólicos da cidade, desde essa praça que tem o obelisco aí, a que chama Praça da Concórdia. Vamos também passar na ponte que vocês estão vendo do lado esquerdo, Alexandre III, com o Hospital dos Inválidos, lá no finalzinho, onde tem o túmulo do Napoleão Bonaparte. Passamos também aí por esse bairro onde tem os cafés famosos frequentados nos anos 60 pelos existencialistas, que se juntavam aí no Café des Flores, no De Magot, outros cafés famosos. Vamos passar por aí para ver Saint-Germain-des-Prés, se chama esse bairro, não é? Depois dessa panorâmica, nós vamos almoçar num dos bairros mais famosos da cidade de Paris, que antes ficava fora da cidade, era um bairro frequentado pelos artistas que vinham um pouquinho buscar um pouco de fama na cidade de Paris, o bairro de Montmartre, onde tem essa famosa Basílica do Sagrado Coração. Aí vamos almoçar, né, esse dia, o almoço incluído. Não há também muitos operadores que tenham o almoço incluído na cidade, e muito menos almoço em um dos bairros mais famosos, mais bonitos, mais típicos da cidade de Paris, não é? É um bairro que tem uma vida fantástica, com a Praça dos Artistas, onde ainda hoje os artistas que vêm buscar um pouco de fama apresentam suas pinturas, suas obras de arte, para que os turistas possam comprar, né? Tem tempo livre depois do almoço, é uma refeição completa,
com as bebidas incluídas, como em todas as refeições incluídas no Europack, e não só, mas as refeições incluídas no Europack, você tem as bebidas incluídas, que é muito importante, porque as bebidas são caras, não é? Aí tem tempo livre para você poder dar um passeio nesse bairro, ir almoçar, depois do almoço, ir visitar a Basílica do Sagrado Coração, e também nesse dia você tem incluído um passeio pelo Rio Sena, que estão vendo no canto superior esquerdo, estão vendo aí um dos barcos que nós utilizamos, os bateaux parisiens. Tem tempo, vamos fazer um passeio de 1h10, mais ou menos, 1h15, pelo Rio Sena. É um passeio que também normalmente é vendido como opcional, pago localmente, que no Europack você tem a possibilidade de ter já incluído essa excursão, não é? Para ver essa vista fantástica que tem desde o barco, não é? O barco tem uma parte coberta, uma parte descoberta, você pode ir onde quiser, não é? Depois tem a tarde livre, nessa tarde livre você pode aproveitar para passear um pouquinho por Paris, desde ir visitar as Galerias Lafayette, que são muito famosas, não é? Aí tem uma imagem das Galerias Lafayette iluminadas no Natal, não é? E passamos também nessa panorâmica que temos, passaremos... Ui, e aí? Quem me tirou do... Ok, estamos de novo vendo as imagens. Estamos vendo a Galeria Lafayette, que eu estava falando, e embaixo, no canto inferior esquerdo, vocês podem ver uma imagem da Ópera de Paris, não é? A ópera mais antiga. Paris tem duas óperas. Tem a ópera, essa que estão vendo aí, que é a Ópera Garnier, e tem outra ópera que se chama Ópera da Bastilha, aqui não, que é um edifício moderno feito no tempo do presidente Pompidou, não é? Bom, nesse dia mesmo, vocês podem participar, se quiserem, numa opcional. Essa sim paga localmente. Se fala muito de opcionais, às vezes é um pouco confuso. Você tem o pacote base da excursão, depois tem um pacote chamado Europack, que tem muitas opcionais e refeições incluídas, que você pode comprar diretamente no Brasil. E para aproveitar o tempo livre, há muita gente que tem medo de sair do hotel, às vezes se assusta com a dimensão, com a movimentação das cidades, e aí também a Trabax, através dos seus guias, vai apresentar para vocês a possibilidade de participar em algumas excursões que são oferecidas pelo guia e pagas localmente, não é? Se quiser vir, vem, se não quiser, pois cada um sabe da sua vida, não é? Uma dessas opcionais que nós apresentamos localmente é o Cabaré, o Lido. Paris é uma cidade que tem muitos cabarés, o mais famoso de todos é o Lido e o Moulin Rouge, não é? Mas nós decidimos pelo Lido porque, primeiro, tem um espetáculo que é recente. O Lido teve fechado durante 1 ano e meio para fazer obras, renovar o espetáculo, e agora tem um espetáculo fabuloso, não é? Montado em colaboração com o Cirque du Soleil, não é? O senhor Franco Mondragon, que montou este espetáculo, que é um espetáculo inovidável, não é? Vocês não podem perder, normalmente não perdem os clientes, não é? Paris tem que ver com isso. Podem tomar champanhe, uma noite bem animada, não é? No outro dia de manhã, nós temos até o dia livre na cidade, não é? E nesse dia livre que você na cidade de Paris, pode aproveitar para passear, visitar algum lugar que você queira conhecer mais em detalhe, pode também participar nas excursões opcionais que os guias oferecem para vocês localmente, né? Se quiserem completar um pouco aquilo que o programa, que já é bem recheado de visitas, mas se quiser aproveitar, pode visitar o Palácio de Versalhes conosco, que tem uma reserva, não faz fila, tem a visita do interior, aí estão vendo uma parte dos jardins e estão vendo o interior do Palácio de Versalhes, o Salão dos Espelhos, com guia, claro. Temos reserva, vai com guia acompanhante, com áudio, com rádios para escutar bem, porque está sempre cheio de gente, não é? E aí o guia vai explicando em detalhe esse fabuloso Palácio de Versalhes, onde viveu o rei Luís XIV, o rei Sol, não é? Depois de Versalhes, regressamos a Paris, e aí, se quiser ainda, da parte da tarde, tem a tarde livre para poder passear um pouquinho, descansar, e porque no outro dia, na quarta-feira, não é? Nós vamos sair da cidade e vamos em direção a uma das regiões mais bonitas da França, que se chama Normandia. Normandia, para além do patrimônio histórico que tem essa região, é também uma região importantíssima na história, porque foi aí que se fez o desembarque dos aliados, não é? 1944,
quando os americanos, os ingleses, os australianos, os canadenses, toda essa gente desembarcou aí no famoso dia D para começar a lutar e a recuperar os territórios ocupados pela Alemanha nazi do Hitler, não é? Vamos em direção a essa região e, claro, vamos parar nesse lugar fantástico que se chama Monte São Miguel, Mont Saint-Michel. O Mont Saint-Michel, que estão vendo aí algumas imagens, é uma ilha onde os beneditinos construíram um convento, uma abadia, que vocês estão vendo no altinho, e depois nasceu um pequeno povoado com uma muralha de proteção. Nunca foi conquistada essa ilha, uma pequena ilha, não é? Nunca foi conquistado, e é importante não só pela abadia, mas também porque aí se juntavam os cruzados. Os cruzados as cruzadas começam cerca do ano 1000, são movimentos de caráter religioso militar, organizados na Europa. Todos os europeus, cavaleiros, não é, se juntavam em alguns lugares da Europa, para depois daí, em conjunto, partiam em direção à Palestina, para tentar libertar a Palestina da ocupação dos turcos otomanos muçulmanos, né? E o Monte São Miguel era um lugar de encontro dos cruzados que vinham do norte da Europa, né? Vinham de Inglaterra, vinham dos países nórdicos, da Suécia, Noruega, Dinamarca, se juntavam todos em alguns lugares, e o Monte São Miguel, claro que é um desses lugares. E aí vamos ter tempo para vocês poderem subir à abadia, para darem um passeio pelas ruelas dessa cidade, que tem só 50 habitantes, não é? Embora no verão tenha muitos mais, claro, porque é um lugar muito visitado. Tem muito restaurante, dá para vocês lojinha para comprarem souvenir, almoçarem. Já depois de almoçar, já vamos em direção ao lugar onde temos o nosso hotel e onde vamos dormir, que é Caen. A cidade de Caen, vocês podem ver nas duas fotos abaixo, não é? Desde uma foto que tem aí a abadia dos homens, tem duas grandes abadias, a abadia dos homens e a abadia das mulheres, né, como se chamam, fica pertinho do hotel, o Hotel Adágio fica bem no centro, pertinho do castelo, das duas abadias. Vocês podem passear e visitar alguns desses monumentos históricos, ou então, se não quiser visitar esses monumentos, pode passear nas ruas da cidade. É uma cidade muito interessante, Caen, e aí, claro, aproveitar para jantar, para tomar um café, para comer um crepe, enfim, as comidas típicas dessa região da Normandia, que é uma das regiões onde se come melhor, não é? No outro dia, saímos de Caen e vamos em direção a outro país que se chama Bélgica, não é? A Bélgica é um pequeno país que tem cidades muito interessantes. Nós vamos parar em duas delas, não é? Uma delas é a capital da Bélgica, Bruxelas, mas também vamos parar depois em outra que é uma das mais bonitas da Europa, que se chama Bruges, não é? Que eu falarei mais para adiante. A Bélgica é famosa não só pelas cidades, por alguns monumentos importantes que vocês estão vendo aí. Nós, na nossa visita, pararemos aí no Atomium, que é essa estrutura de bolas prateadas que vocês estão vendo embaixo, uma construção de 1955, para alturas da grande exposição em Bruxelas, uma exposição universal, que representa um cristal de ferro, não é? Aumentado 165 milhões de vezes. Fazemos uma paradinha aí para vocês pegarem uma foto desse lugar simbólico da cidade, um dos símbolos da cidade, mas também verão a outra, esse menino que está fazendo xixi aí no canto inferior esquerdo, também pode, é um menino pequenino, famoso, né, que chama Manneken Pis, o menino que está fazendo xixi, não é? Vamos parar aí para vocês poderem também pegar uma foto desse outro símbolo da cidade de Bruxelas. Aí na imagem vocês estão vendo a Praça Central, a Grand Place. A Grand Place, nesse caso aí, durante a primavera, eles fazem uma exposição, decoram toda a praça com essas flores, não é? É um festival de flores. Pode ser que este ano é um pouco difícil por causa da situação, mas normalmente se pode visitar nessas datas para ver toda a praça decorada, rodeada de edifícios monumentais pertencentes às corporações, não é? Edifícios das corporações, que é uma associação dos vários ofícios, cada um tinha a sua casa representada, e quanto mais rica era a casa, não é? Aí detrás desse chapéu que está aí, podem ver a casa dos que faziam comércio com ouro, não é? Dos banqueiros e dos ourives, não é? Por isso, claro, que é a mais rica de todas. A Bélgica também é muito famosa pelas suas cervejas. Tem centenas de cervejas diferentes, muitas delas eram fabricadas nos conventos
vocês podem, claro que devem provar essas cervejas, podem levar de souvenir. As batatas fritas também, a batatinha frita, les frites, também é outra coisa muito famosa na Bélgica, não é? Se compram pacotinhos de batatas fritas nos vários lugares por onde você vai passando e podem comer na rua, tomar uma cerveja. É uma cidade, tem tempo livre nessa cidade, a Bruxelas, que é também a capital da União Europeia. Aí é onde trabalham os políticos europeus, que são eleitos em toda a Europa, e aí vão para orientar os destinos da Europa, né? Às vezes bem, às vezes mal, mas isso, enfim, é um risco que corremos todos, né? Vamos dormir, depois de passar toda a tarde livre nessa cidade, tem tempo para almoçar, para passear, para comprar chocolatinhos, porque a Bélgica também é muito famosa pelo chocolate, não é? Tem lugar de chocolate por tudo quanto é lugar, comprar bombons, pode comer, vai aumentar as calorias e o colesterol, mas isso faz parte das viagens também, não é? Provar estas coisas locais. E vamos dormir a Bruges. Bruges é uma cidade lindíssima, né? Uma cidade cheia de canais, e aí o nosso hotel está bem pertinho do centro da cidade, não está no centro, porque os hotéis no centro da cidade é uma cidade histórica, os ônibus não podem entrar, é complicada a logística de transporte de malas, tem muitos problemas, os hotéis são muito pequeninos. O nosso hotel fica pertinho do centro, podem, por exemplo, só para dar uma ideia de um táxi custa 10 euros, né? Desde o hotel até o centro da cidade. Podem alugar uma bicicleta no hotel e podem vir pedalando até o centro dessa praça central aí da cidade de Bruges, né? Tem algumas vistas aí de Bruges, desde essa parte que está iluminada e onde tem o cavalinho com essa carroça que faz passeios pela cidade de Bruges. Aí nós vamos almoçar aqui no centrão mesmo, onde tem essa praça iluminada, onde tem também essa torre, que era uma torre municipal, se quiserem. São torres que se construíam para mostrar o poder das cidades, e esta era uma cidade independente, tinha muitos comerciantes de têxteis, banqueiros, não é? Que tornaram esta cidade uma cidade monumental. Podem também aproveitar para fazer um passeio, contratando diretamente um barquinho para fazer um passeio de meia hora pelos canais da cidade. Claro que isso é o que sobra depois da nossa visita, que é completíssima, não é? Nós vamos parar com o nosso ônibus no Lago do Amor, e aí vamos fazer um passeio a pé pelas ruelas da cidade, para mostrar alguns dos monumentos mais importantes da cidade. Uma visita também, vamos parar junto da Basílica, onde tem uma gota do sangue de Cristo, não é? Que normalmente fazem exposições dessa gota para vocês poderem rezar, adorar, fazer algum pedido especial, se necessitarem, não é? Essa exposição da gota do sangue sagrado de Cristo. Vamos parar também nessa praça e levamos vocês a ver essa relíquia famosíssima, não é? Da gota de Cristo, do sangue de Cristo, não é? Depois dessa visita, que é uma visita que dura 1h30, 2 horas, não é? Aí tem o almoço incluído no Europac, que é nessa praça grandona que vocês têm aí. Vamos almoçar e depois do almoço já seguimos em direção a outra cidade, não é? Se não quiser almoçar, se não tiver o Europac, já sabem que convém sempre comprar o Europac, mas se não tiverem, podem almoçar num dos vários restaurantes que tem a cidade, provar, por exemplo, os mexilhões com cerveja, que é outro dos pratos típicos deste país, que é a Bélgica, não é? Depois do almoço, vamos embora, não é? Vamos embora em direção a outra cidade fantástica que se chama Amsterdã. Vamos entrar noutro país, um dos países mais liberais da Europa, não é? Um país que tem costumes que às vezes parecem um pouco estranhos para um país civilizado, não é? Desde a venda de marijuana, que é permitida comprar, não é? Nos coffee shops, você pode inclusive fumar, se quiser. Também tem, nesse bairro que vocês estão vendo iluminado aí do lado esquerdo, que chama o Bairro Vermelho, tem essa curiosidade que é as meninas que estão expostas e estão nas vitrinas, não é? Aí esperando seus clientes. É uma curiosidade. Esse bairro é o bairro mais frequentado da cidade, é o bairro mais bonito da cidade, tem várias igrejas, tem colégios para meninos, não é um bairro estranho, não é que nem perigoso, não é? É o bairro onde se come melhor em toda a cidade de Amsterdão, não é? E tem só essas curiosidades que nós não estamos habituados a ver em outros lugares, porque eles são muito liberais desse ponto de vista, não é? Aí em Amsterdã, nós chegamos, vamos para o hotel, dormimos. Nessa noite, se quiser, pode vir até o Bairro Vermelho, dar um passeio, não é? E no outro dia começa, de facto, o nosso passeio
pela cidade de Amsterdã, não é? Vamos até um lugar para pegar o barco, pegamos um barquinho, que são esses barcos que vocês estão vendo aí no canto inferior, no canto superior esquerdo, é uns barcos baixinhos que fazem um passeio pelos canais da cidade, um passeio de 1 hora, mais ou menos, 1h10, você vai ver um pouco como é que está organizada a cidade de Amsterdã. Tem um sistema de áudio no barco que vai explicando para você nas várias línguas, entre elas o português, claro, que vai explicando os vários lugares por onde você vai passando, e vão vendo essas casas, que são casas típicas da cidade de Amsterdã, e aí esses barcos que vocês estão vendo aí no canto superior direito são barcos de residência, tem pessoal que vive aí, não é? E também vai ver também essas imagens que se vêem muito na cidade de Amsterdã, desde as flores por tudo quanto é lugar, as bicicletas. Amsterdã tem mais bicicletas que holandeses, não é? Todo mundo anda de bicicleta, é uma cidade plana, não é? E aí nós visitamos, claro, tudo aquilo que é importante nessa cidade. Vamos também, após o passeio de barco, vamos em direção até uma chamada Praça dos Museus, onde tem uma empresa que faz lapidação de diamantes, não é? E aí vamos entrar e vão ver como é que tem um guia dentro do local que vai explicar para vocês quais são as diferenças dos vários diamantes, dos vários tipos de lapidação que se fazem dos diamantes. É uma loja, se quiser comprar algum diamante para oferecer a alguém, pode comprar aí, se não quiser não compra, claro, não vende só diamantes. E saindo de Amsterdã, essa excursão está incluída, a excursão que vamos fazer agora de seguida, é uma excursão que está incluída no Europack, não é? Que é a excursão que se faz da parte da tarde e que se chama Marken e Volendam. Vamos no nosso ônibus, vamos primeiro para passar numa pequena localidade que fica junto ao Grande Mar do Sul, que se chama Marken. Aí em Marken vão ter tempo livre para visitar essa cidade, uma cidade protestante, muito conservadora, não é? Cidade linda, não é? E depois de Marken vamos para Volendam, que vocês estão vendo aí nas imagens na parte de baixo, não é? E aí vamos ter tempo livre também para vocês poderem passear. Temos almoço incluído nesse dia também, não é? E aí, depois dessa visita, no final do dia, nós regressamos a Amsterdã e você ainda pode aproveitar essa noite, se estiver interessada, não é? Se estiver interessado. No outro dia, saímos de Amsterdã e vamos em direção a Colónia e a Frankfurt. Aí estão vendo, a primeira parada da manhã vai ser em Colónia, essas cidades que estão vendo aí, a famosa Catedral de Colónia, no canto superior esquerdo, não é? Uma das grandes catedrais da Europa, com essas torres gigantescas, que foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, os bombardeamentos dos aliados, claro, que não perdoaram aquilo que os alemães tinham feito, e também bombardearam as cidades alemãs, quase todas foram destruídas. Os alemães recuperaram os centros históricos das cidades para dar algum caráter, não é? Às cidades, senão era tudo edifício novo, não é? E vamos visitar Colónia, aí tem tempo livre para poderem entrar na catedral, para irem ver as relíquias dos Reis Magos que estão nessa catedral, para dar um passeio, pegar umas fotos do centro dessa cidade, não é? Depois de Colónia, saímos em direção ao Rio Reno, e aí no Rio Reno vamos fazer um passeio de barco, que vocês estão vendo aí o barquinho embaixo, né? Nesse tipo de barcos que nós fazemos o passeio. Aí o barco tem restaurante, nós normalmente damos almoço dentro desse barco, chegamos um pouquinho antes, você almoça, e aí depois de comer já pode subir. Quando começar o passeio, você já tem tempo livre para poder subir, para pegar fotos desse percurso que nós iremos fazer aí no Rio Reno. A parte que nós vamos fazer o passeio é uma parte muito romântica, lindíssima, espetacular, cheia de castelos por tudo quanto é lugar, das famílias ricas alemãs que vinham aí passar o verão, aproveitar também que este é um microclima que tem aí na zona, e tem muitos vinhedos, não é? Tem muito vinho aí na zona, é uma região linda. Aí estão vendo uma imagem do outono, que é muito bonito, não é? Com as folhas de várias cores, não é? Fazemos um passeio normalmente de Sangoar, de Bopardi a Sangoar, e aí em Sangoar, depois de vocês verem muitas localidades que ficam nas margens do rio, muitos castelos, o famoso rochedo
dessa senhora chamada Lorelai, que depois os guias locais explicam um pouquinho a história desta senhora, nós vamos passando, e no final do cruzeiro pegamos o ônibus, não é? E então vamos em direção à cidade de Frankfurt, que é o coração financeiro da Europa, aí tem a sede do Banco Central Europeu, estão vendo aí algumas imagens desta cidade, que foi a primeira capital da Alemanha, que como país é um país recente, não é? É um país que começou depois de 1815, quando se fez a famosa Confederação Germânica, e quando os vários estados da Confederação se começaram a juntar, apareceu um país chamado Alemanha, e a primeira capital é precisamente Frankfurt, não é? Mais tarde se tornou a capital financeira da Alemanha, como eu já disse, foi também eleita para instalar aí a sede do Banco Central Europeu, que é o Banco da União Europeia. Aí tem algumas imagens dos vários edifícios que tem a cidade e, claro, vamos depois parar no centro histórico da cidade. Estão vendo aí a praça principal, que se chama Praça Roma, e nessa praça tem tempo livre para passear, pegar foto, comprar algum souvenir da cidade, se quiser. E no Europac temos incluído o jantar nessa cidade, e aí tem algumas imagens, tem a imagem da famosa salsicha, claro, você vai na Alemanha, tem que comer desde o joelho de porco, que vamos comer também na Alsácia, não é? Mas também tem as salsichas, nesse prato também tem salsicha, para você poder provar um pouquinho também da comida típica da Alemanha, não é? Tem a cerveja, tem incluída a cerveja nesse jantar. Depois do jantar vamos dormir, porque no outro dia é outro dia, não é? Vamos começar outro roteiro, saímos de Frankfurt e vamos em direção à Alsácia-Lorena, que é na França já, não é? Mas é uma zona que foi sempre disputada entre alemães e franceses, de maneira que aí as tradições culinárias e de construção dos edifícios se misturam muito, não é? Hoje em dia é francês, mas já foi alemão. E de maneira que vamos parar na primeira cidade que paramos, que essa que é onde vocês estão vendo aí, a Catedral de Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidade muito bonita, uma cidade tradicional dessa região francesa chamada Alsácia. Tem também uma parte do Parlamento Europeu aí. Os deputados trabalham normalmente em Bruxelas, mas quando têm que se juntar todos para decidir dos vários problemas que a Europa tem, então se juntam no Parlamento Europeu, que fica em Estrasburgo, não é? Estrasburgo tem muitas construções típicas dessa região francesa chamada Alsácia. Estão vendo aí as casas típicas desta região, feitas em madeira, não é? Com canais por tudo quanto é lugar, porque aí tem muitos rios, muita água, não é? E essas casas são muito típicas e, claro, nós depois de Estrasburgo, onde você tem tempo livre para entrar na catedral, para comprar souvenir, para entrar em loja normal, se não for isso, loja de grife, é uma cidade fantástica, muito bonita, né? Depois saímos de Estrasburgo e vamos em direção a uma pequena localidade que se chama Obernai. Tem aí uma imagem de Obernai, essa que tem o pessoal comprando aí no lado esquerdo, embaixo. É uma pequena cidade que tem uma muralha a toda a volta, né? E aí nós vamos almoçar. E esse almoço é joelho de porco, vai comer joelho de porco, né? Vai comer o Eisbein. Tem também bebida incluída nesse almoço, assim que tem a oportunidade também de provar, se comprou o Europac, e pode provar uma refeição típica da Alsácia, né? Que é uma região lindíssima da França, vale a pena visitar, não é? Depois, saindo da Alsácia, tanto de Estrasburgo como de Obernai, onde nós vamos fazer a parada para almoço, não é? Nós vamos em direção à Suíça. A Suíça não tem euro, não é? A Suíça tem o franco suíço, que é mais ou menos o valor do euro. Mas não tem problema, porque na cidade onde nós vamos parar, que é Lucerna, que a imagem, já estão vendo aí imagens da bandeira suíça, claro, da Cordilheira dos Alpes, que vocês vão vendo na nossa panorâmica, desde o ônibus, não é? Vamos parar na cidade de Lucerna, que é essa cidade que vocês estão vendo aí do lado direito, e nesse caso estão vendo talvez o símbolo da cidade, que tem aí um lago gigante, não é? Que se chamou Lago dos Quatro Cantões, mas tem aí uma imagem da cidade que pode ver a Igreja dos Jesuítas e pode também ver a famosa Ponte da Capela, não é? É uma ponte que tem pinturas de madeira, que tem pinturas no interior, com cenas dos vários momentos históricos da cidade. Nessa cidade você tem tempo livre para poder passear um pouquinho pela cidade, comprar chocolate, o chocolate suíço, comprar o famoso canivete suíço, relógio,
passear, tomar uma cerveja. A Suíça é muito caro, não é? É muito caro. Mas na cidade de Lucerna aceitam em quase todo lugar euro, não é? E também podem pagar sempre, claro, que podem pagar com cartão, não tem problema, não é? E Lucerna, como para muito turista aí, é uma cidade muito visitada, não é? Então, as lojas normalmente aceitam pagamento com euro, não é? Depois saímos de Lucerna, continuamos vendo essas paisagens extraordinárias, espetaculares da Suíça, não é? A Suíça é lindo, 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 não é? E então, se pegarem esta época da primavera, em que começou o degelo, não é? Os lagos estão cheios, já se vê os prados com as vaquinhas embaixo, não é? E o topo das montanhas ainda está nevado, é lindo, não é? A Suíça é sempre lindo, não é? Mas é muito caro. Saímos depois de Lucerna e vamos dormir a Zurique. Nesse dia você dorme em Zurique. E nada, vamos dormir em Zurique. Vamos dormir e no outro dia saímos de Zurique e vamos em direção a Paris. E você ainda pode aproveitar essa tarde, o final da tarde, para poder passear em Paris, fazer as últimas compras, ir jantar no bairro Latino ou em outro lugar qualquer e celebrar o fim da viagem com champanhe, né, que faz parte da viagem. Né? No outro dia, você já tem o traslado para o Brasil, traslado incluído, vão pegar vocês no hotel e levam vocês, claro, para o aeroporto, para vocês poderem regressar a casa, espero eu, que satisfeitos com a viagem. Né? Normalmente vão bastante felizes. Né? E é tudo. Obrigado pela vossa atenção. Se tiverem perguntas, é agora o momento, não é? Eu vou entrar um pouco aqui, se me permitem. Claro. Alô?